creio que Deus ele tem feito um despertamento. Em 2019 eu participei de um congresso de mobilização global. Nós tínhamos mais de 50 nacionalidades ali representadas. E foi incrível perceber como Deus tem falado a mesma coisa em povos, em países diferentes aos cristãos e em denominações diferentes. Nós que trabalhamos numa organização interdenominacional, temos visto cada vez mais chegando gente da Igreja Batista, da Assembleia, da Presbiteriana, de algumas comunidades, chegando e falando: ei, existem povos não alcançados, vamos trabalhar juntos? Sabe? Então eu creio que Deus está despertando a sua igreja. Fala pessoal que acompanha o Glorificast, estamos aqui para mais um episódio e nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre os povos não alcançados. Eu sou o Vinícius. Eu sou a Daniela. Eu sou o Pedro. Eu sou a Maísa. E para esse episódio a gente tem dois convidados super especiais. É o pastor Thomas. É isso aí. Tudo bem, galera? Como é que vocês estão? Privilégio aqui estar com vocês. O privilégio é nosso. E também o pastor Arnaldo. Olá, tudo bem? Alegria poder participar aqui com vocês, gente. Alegria nossa. E a gente já quer começar perguntando como que funciona a Crossover, né, e o Instituto Doxa. Vocês poderiam falar um pouco mais sobre isso? Não, vamos explicar. Duas o agências, Crossover não sei se nasceu são em agências. 1987 no porão de uma casa nos Estados Unidos. Dois jovens, eles participaram de um congresso e Deus tocou no coração de começar um movimento para plantar igrejas, evangelizar povos não alcançados. Então aqueles jovens se reuniram nesse porão e começaram a mobilizar outros jovens para viagens de curto prazo, e aquilo foi crescendo, e Deus começou a mostrar que não era só viagem de curto prazo, que precisava mandar obreiros, mandar missionários. Foi crescendo, veio para o Brasil em 1996, com o pastor João Mordomo, que foi morar lá em Curitiba, onde fica a nossa base até hoje, e graças ao bom Deus, nunca parou de crescer. Nós temos plantado igreja hoje em mais de 30 países, são 2.600 igrejas já plantadas para a glória de Deus, e nós esperamos chegar até o final de 2024 a 6.000 igrejas entre povos não alcançados. E no meio de todo esse movimento, que é global, nasceu nos Estados Unidos, mas hoje na liderança global a gente tem pelo menos 11 nacionalidades ali representando. E no meio de todo esse movimento, nasceu dentro da Crossover o Instituto Doxa. E aí eu deixo o Tomás contar pra gente o que é o Instituto Doxa. Isso aí. Pode falar, Pedro. Antes de... Essa questão aí que você falou da Crossover, que foi um projeto que iniciou de viagens curtas, né? Você falando isso meio que parece também com um projeto que eu acho que vocês já viram, né? No culto aqui, que é o Pé na Estrada, que vai começar com viagens de 15 dias para jovens aqui na igreja. Você acha que tem alguma coisa a ver também? Foi desse jeito? Começou 15 dias indo para uma parte do país? Exatamente. Eram viagens de curto prazo. A intenção ali, a única diferença é que era para fora dos Estados Unidos. Eram viagens transculturais. Agora, o que é interessante isso que você falou, né? O que Deus pode fazer através de um projeto que parece nascer de algo simples hoje, mas a gente não faz ideia de como Deus pode usar isso e tornar grandioso. Assim como viagem de curto prazo no contexto transcultural se tornou hoje numa organização aí que está em mais de 30 países, o que Deus pode fazer com um projeto Pé na Estrada? Será que daqui a alguns anos vai ser um projeto presente no Brasil inteiro? Não sabemos, mas Deus é soberano e pode fazer. Ou no mundo? Ou no mundo. A única que não vai Já participar vai escolhendo é o nome, né? Legal. Agora, A gente falando disso, Pedro, complementando o que o Arnaldo falou, além de ser um movimento de jovens criado num porão, era literalmente universitário. Então, eram pessoas que estavam estudando e que queriam servir com a sua profissão também. Então, eles tiveram esse link de levar, e eles chegaram num ponto de ter de olhar a necessidade. Peraí, não é só evangelizar, nós precisamos fazer algo a mais. Então, começa todo o movimento, como disse o Arnaldo, hoje estamos aí em mais de 30 países, somos mais de 200 obreiros, somos mais de 1.500 plantadores de igreja,
correspondendo a esses números que daqui a pouco a gente vai falar mais, mas o Arnaldo falou, né, a respeito das igrejas que estão plantadas. Amém? Bom, então vamos lá, vamos para o Instituto Doxa. Como que nasceu o Instituto Doxa? O Arnaldo falou do João Mordomo, nosso cofundador, nosso, hoje, também diretor do Conselho Global. Começou com ele, o Doxa. Começou em 2004, só que na verdade começou lá atrás, porão, agora começou numa salinha dentro da igreja, de uma igreja batista em Curitiba. Então o intuito era pegar jovens que estavam na igreja, aproveitar aquele potencial, assim como vocês, e treiná-los, capacitá-los, para que eles pudessem levar a glória de Deus a outras nações. Quando nós falamos em doxa, é necessário nós lembrarmos de uma palavra grega que é glória. Doxa é glória, né? Da palavra doxologia. Então, e o próprio João Mordomo, ele tem uma frase que ele fala que nós devemos ir aonde ninguém está indo e fazer o que ninguém está fazendo. Me permita só complementar essa frase. Diz assim: se nós queremos ver Deus glorificado aonde Ele ainda não é, precisamos fazer o que ninguém está fazendo, ir aonde ninguém está indo e arriscar o que ninguém está arriscando. Só complementando, meu irmão. Perfeito, obrigado. Você viu? Porque a Bíblia fala que é melhor dois do que um. É por causa desses momentos, eu já via lá atrás o podcast para um complementar o outro. Assim como você me complementou também. Exatamente. Graças a Deus. Sabe de todas as coisas. Então como o Arnaldo falou, e o João Mordomo ele traz isso, e nós usamos muito, como que você anuncia a glória de Deus. Então nós temos esse slogan, mas nós batemos em cima de um versículo que é Salmo 96, 3 e 4, ok? Porque para nós anunciarmos, nós precisamos falar das maravilhas que Deus está fazendo, dos seus feitos maravilhosos, que são grandes. Fala o outro versículo aí que eu me esqueci. Porque Ele é muito, muito digno de ser glorificado. Aí, viu só? Isso, Ele é muito digno de ser glorificado. Esse é o Deus que nós servimos, ok? Então, começou, porém não deu certo. Lá atrás, o que eles gostariam de fazer acabou não tendo realmente a repercussão que eles queriam. Porque acabou misturando EBD com curso missiológico e daí deu treta, não foi. Resumindo, o que acontece? Ele faz igual o urso. O Doxa invernou e ficou descansando. Em 2016, conversando ali com a diretoria da Crossover, nós temos um outro amigo, que hoje é o vice-presidente global, que é o pastor Eliezer Magalhães. Ele assumiu a diretoria executiva da Crossover e ele também despertou o Doxa. E ele me convidou para assumir, para que eu pudesse, mais uma vez, trazer a vida. Então nós oramos muito, buscamos, tivemos em retiros, finais de semana, buscando a Deus, para que pudéssemos criar o Doxa e de uma forma que ele pudesse ser realmente ativo e pudéssemos preparar de forma efetiva os obreiros. E isso aconteceu, tivemos ali em 2018 a reinauguração, e nós tivemos a primeira turma, tivemos 6 alunos, foi algo bem bacana. Hoje esses 6 alunos eles servem a nível transcultural, nós temos uma que ficou na base. Então o Doxa, o Instituto Doxa, ele veio para ser o centro de treinamento, ele não é uma agência, ele não é algo distinto da Crossover, ele é Crossover, é a mesma coisa. Então estou explicando o porquê do Doxa, mas somos o centro de treinamento da Crossover. Só que somos interdenominacionais, nós preparamos pessoas que desejam servir entre nações de povos não alcançados. Então a gente faz isso, a gente tem buscado sempre a excelência, gostamos de fazer o que fazemos, e nós temos muitos amigos de várias outras organizações que estão ali dando aula, lecionando, então tem sido um prazer imenso, gente. E uma coisa legal de falar, né? Porque às vezes a gente pensa, Crossover, Doxa são duas coisas distintas. Não, é tudo Crossover, né? E nós temos um alvo. Né? E eu gosto de falar assim que o nosso alvo primário, nosso alvo principal
nós não temos como medir, que é a glória de Deus. Nós queremos ver Deus sendo glorificado. Mas como que você mede a glória de Deus? É muito abstrato o conceito. Até a gente brincou lá esses dias, virou um post lá no Facebook, né? Nós não temos um gloriômetro para medir a glória de Deus. Então, como transformar algo abstrato em algo concreto? O foco é a visão que Deus nos deu, que é a plantação de igrejas multiplicadoras entre povos não alcançados. Se existe um povo onde Deus não é glorificado e nós conseguimos enviar alguém para prover acesso ao Evangelho, Deus passa a ser glorificado naquele local. Então nós cumprimos a visão, o chamado que Deus nos deu. E aquele alvo abstrato da glória se torna em algo concreto, quando nós colocamos alvos de plantação de igreja. Não são apenas números, nós queremos que vidas sejam transformadas e Deus receba a glória. Para que isso aconteça, que as igrejas sejam plantadas e Deus receba a glória, nós criamos, e aí vai a criatividade que Deus dá, nós criamos aquilo que for necessário para dar o suporte e acelerar a plantação de igreja. Então, o Instituto Doxa, ele serve dessa forma. Ele tem preparado obreiros, pessoas, para a plantação de igreja. Muitos dos que fazem aqui no Brasil, né, eles às vezes voltam para a sua igreja, servem outra missão, servimos com o reino, mas em se tratando de crossover, ele tem preparado com excelência e dado esse suporte, com certeza acelerado esse processo de plantação de igrejas. É verdade. Eu fiquei com o Docs, ele não iniciou na crossover, só depois do período que você falou de hibernação, foi isso ou não? Pedro, a crossover, ela já existia, porém ela estava sediada numa sala dentro dessa igreja em Curitiba, que é a Igreja Batista do Bacaxeri, né? Então o presidente dessa igreja, o pastor Roberto Silvado, ele abriu um espaço, né, ali dentro para uma sala, e ele permitiu que ficasse a crossover ali dentro. Então, quando a crossover chegou no Brasil, ela chega e fica dentro dessa igreja. Nós não somos uma organização batista, somos interdenominacional, mas a igreja entendeu ali a visão, entendeu que seria legal e cedeu por um tempo, então ficou ali dentro. A primeira porta aberta nossa aqui no Brasil foi dentro dessa igreja. Uma salinha, né? Se lá nos Estados Unidos foi num porão, aqui no Brasil foi numa salinha. Outro nível, né? Outro nível. E Deus tem abençoado. Então, assim, só para o Jason, né, que é o João Mordomo, ele é americano, naturalizado brasileiro hoje, ele casou com que era a moça que fazia a tradução para ele aqui. Depois vocês vão poder fazer um Glorificast com ele também. Hoje ele é um cara referência, ele trouxe o conceito de Business is Mission para o Brasil, ele que trouxe isso. Então ele é um cara nessa área. E dentro dessa vibe aí que nós estamos falando, então ele foi o primeiro presidente. Aí depois veio o Eliezer Magalhães e hoje o Arnaldo é o diretor executivo da base. Eu sou o diretor de treinamento. Então todo treinamento de obreiros para qualquer lugar do mundo passa por mim. Então a gente hoje tem essa responsabilidade diante de Deus. Baita responsa, hein? E também surgiu uma dúvida, não sei se o quanto pode falar, mas sobre pessoas que usam a profissão como um meio de levar o evangelho para algum lugar. Dá para falar um pouquinho sobre como é isso? Eu vou deixar o Arnaldo responder essa. Na verdade, em muitos países do mundo, um pastor, um missionário tradicional, convencional, ele não entra mais. Ele não entra. Então, a ideia de você poder utilizar a tua profissão, os teus dons, os teus talentos é fantástica. Ele quebra alguns paradigmas, né? Eu cresci numa igreja que também falava muito de missões e, bom, isso faz um pouquinho mais de tempo, né? Vocês não eram nascidos ainda, mas lá na década de 80 era muito comum termos o pastor enviado, né? E os países começaram a se fechar, muitos já eram, né? Mas isso se intensificou mais. E hoje você pode colocar à disposição, se você é um engenheiro, um arquiteto, um médico, um profissional da área de saúde, enfim, você pode colocar nas mãos de Deus. Mas aí talvez você pense, ok, mas eu não tenho a teologia. Né? E como é que eu me preparo? Eu vou para o seminário? Se Deus mandar ir para o seminário, vai.
né? Mas se não, já existem muitos cursos, né? E aqui eu volto para o Doxa, porque o Doxa ele tem essa ideia, né? De pegar um jovem que, eu quero estudar em outro país. Como é o caso daquele rapaz do Edu, né, que é nosso aluno, passou no vídeo aqui na conferência, né, da igreja, e ele tem 18 anos. Correto. 18 anos e ele está indo para a Espanha para estudar lá. Só que a ideia dele estudar é com um propósito. Né? Ele não quer simplesmente ir na Espanha fazer uma faculdade. Ele tem o desejo de ajudar na base que está nascendo na Espanha e servir naquele país. Né? Então, por que não usar uma profissão? Já tivemos um outro caso de um psicólogo formado... Opa, tem algum psicólogo? Ela é psicóloga. Oh, que joia! Estamos no lugar certo. Fala, Deus! Depois a gente acerta o início do recrutamento. Mas nós tivemos o caso de um psicólogo, ele trabalhava no Brasil, já tinha a clínica dele bem estabelecida, e Deus tocou no coração dele para um país da Ásia, e ele foi para aquele país, né, e fez um mestrado naquele país. Então ele conseguiu visto, ele conseguia ajudar no Doxa desse país, ele ajudou a formar a base naquele país, né, e enquanto ele estudava, ele estava servindo. Entende? Então são estratégias que Deus dá, e isso pode ser através da profissão, através de um negócio que vai ser aberto, de um estudo, enfim, as possibilidades são imensas. Mas ele não tinha teologia, ele veio, fez o Doxa, né, foi o aluno da primeira turma, né? Correto. Foi aluno da primeira turma e então ele foi enviado para aquele país. Então as possibilidades são infinitas hoje, são muito boas. Agora eu quero complementar mais uma coisa. Complementa, meu irmão, vai. Esse conceito de você usar a tua profissão, e que é muito legal, lá atrás alguns chamavam de fazedores de tenda. Que você vai com a tua profissão, você trabalha para você levantar parte do teu recurso. Porque nós estamos falando de missões, e mesmo que você vá com a sua profissão, isso não é garantido que você vai ter 100% do teu sustento, mas isso vai te ajudar muito. Então, esse é o maior sentido de você ir com a sua profissão. Você trabalhar a parte para ter o teu sustento e poder servir. Aqui no Brasil, no meio eclesiástico, nós chamamos de bivocacionado. A pessoa que serve e a pessoa trabalha para ela poder ser remunerada. Ela não pode ser remunerada pela igreja, enfim, ela é bivocacionada. Dentro de organizações acontece? Acontece também. Ou você tem condições e vai abrir um negócio lá fora. Você abre uma cafeteria, abre uma lanchonete, abre uma churrascaria. Óbvio que você não vai abrir uma churrascaria na Índia, você vai morrer. Então, mas você pode estudar vários casos. A gente tem essa área no Doxa e nós ajudamos nessa pesquisa de campo, ok? Mas assim, o primeiro conceito é esse. Dentro disso que você falou, eu quero trazer uma curiosidade. O Bill Jones, que foi o nosso presidente global, hoje ele é o presidente do Conselho Global da Crossover, ele é acadêmico, hoje ele é chanceler da CIU, fica ali na Carolina do Sul, e essa universidade, ela é uma universidade cristã que tem o objetivo de servir ao reino de Deus. Como? Você, por exemplo, que é psicóloga, lá você se forma em psicologia, mas você ganha teologia. Por quê? Porque missões começou nas universidades, antigamente, e o intuito era que você se formasse em psicologia e você fosse servir em alguma nação. Então nós estamos resgatando esse propósito de servir com aquilo que Deus te deu. Dons, talentos, habilidades, enfim, e por aí vai. Legal, legal. Muito bacana. E eu fiquei com uma dúvida, essas pessoas que vão por causa da profissão, por exemplo, vocês ajudam ela a conseguir o visto de trabalho lá? Vocês acham um trabalho para ela no país? Como é que funciona essa parte Porque, pelo que eu entendi, vocês dão assistência também, não dão para a pessoa ou não? Sim, Pedro, nós ajudamos, mas para a gente deixar mais claro aqui, usando a psicologia ainda como exemplo, ok? Com a psicologia, ela já consegue fazer um link com abrir, por exemplo, alguns países vai permitir
que ela tenha lá o reconhecimento primeiro da psicologia, porque ela tem que buscar isso e entender o contexto do país. Nós, sim, ajudamos também nessa pesquisa, como ela poderia chegar, onde ela poderia atuar, primeiramente. Para quê? Para que ela possa se estabelecer. Nós não arrumamos emprego, nós não somos agência de emprego, hein, galera? Não somos. Lá no Paraná, nós somos do Paraná, né? Lá a agência de emprego chama-se Cine, que é o nome de um refrigerante. Gostoso, né? Pra caramba. Então, aqui eu não sei o nome da agência aqui em São Paulo. Então, nós não somos uma agência de emprego, mas a gente, sim, ajuda a pessoa a se estabelecer hoje dentro do país. Ela também, provavelmente, já foi no país, porque isso é algo imprescindível que nós recomendamos, parte obrigatória do recrutamento. Então, a pessoa, primeiro, ela faz uma viagem, se ela ainda não conhece o país. Uma viagem de curto prazo? É uma viagem de curto prazo. O curto prazo que a gente fala é de 20 a 30 dias. Então, ela viaja, ela conhece. Às vezes, a pessoa já tem essa bagagem lá de fora. Às vezes, ela já tem cidadania de algum país. Então, depende muito da situação, Pedro. Mas, então, assim, a pessoa não chega, pastor, tô com uma vontade de ir pra Índia. Não é assim. Arnaldo, quer complementar aí? Quero. Tem todo um processo. Né? E a gente sempre gosta de destacar que para iniciar um processo conosco, como nós plantamos igreja, primeiro passo cadê a carta de recomendação da sua igreja, do seu pastor? Né? Nós entendemos que se alguém vai plantar a igreja, tem que dar importância para a igreja local da qual ela vem. Né? Então esse é o primeiro ponto. Então existe todo um processo, né? E aí no meio desse processo, Deus tem colocado um povo específico no teu coração. E a ideia do povo ela é interessante porque nem sempre está ligada à geografia. Né? Porque, de repente, Deus me chamou para os afegãos, para o povo afegão, e agora tem afegão vindo para o Brasil. Né? Então, a geografia ela varia. Mas vamos imaginar que não. Deus me chamou especificamente para um povo e a geografia é o país onde eles estão. Eu não encontrei aquele povo em outro país. Ok, então vamos analisar agora como é que funciona nesse país. Porque as regras são diferentes, e como a gente está falando de povos não alcançados, talvez a gente vai entrar em lugares onde ninguém foi antes, onde não entrou uma outra organização. Então a gente precisa estudar e entender e encontrar os locais. A gente trabalha muito com os locais, com os obreiros autóctones, né, ou da terra, e isso traz um resultado muito efetivo em termos de plantação de igreja. Mas deixa eu só puxar um gancho ainda dentro da psicologia. Mais uma vez, falando de psicologia, eu acho que Deus quer falar alguma coisa. Esse programa é super terapêutico, hein, gente? Mas nós tivemos há alguns anos uma jovem que também era formada em psicologia. E aqui eu só vou deixar de exemplo assim, para a gente entender um pouquinho dos contextos, né, como são tão diferentes. E essa jovem ela chegou também num país ali próximo da Índia, né, e uma comunidade bem distante da capital. E para você ter uma ideia, quando ela contou a área de formação dela, a psicologia, o trabalho dela, a liderança daquela igreja que era nossa parceira, olhou e falou, nós nunca ouvimos falar sobre isso. Nós não conhecíamos o que era um psicólogo. Nossa. E aí eles chamaram o prefeito da cidade, ou o governador, o dirigente da região, que não era cristão, apresentaram ela fez um primeiro trabalho com mulheres que tinham sofrido de abuso, e aquele governador, aquele político da região que não era cristão, ele falou, olha, quando você pode vir para cá? Eu vou providenciar todo o visto necessário, porque a gente quer esse tipo de trabalho aqui, porque tem muitas mulheres passando por essa situação. Então veja, um exemplo simples, né? Através de uma viagem de curto prazo, ela pôde colocar aquilo que ela tinha nas mãos, e aquilo estava abrindo portas, né, num contexto assim, totalmente distante do cristianismo, né, e podia abrir portas com uma profissão. Né, e ela já tinha o treinamento, né, de plantação de igrejas, a parte teológica que nós ensinamos, então ela estava apta para chegar ali e fazer a diferença efetivamente naquele local. Só para a gente fechar o assunto, eu que não tenho profissão nenhuma, posso servir, Arnaldo? Pode, com certeza. E aí as opções são as mais variadas. Exatamente. Você que tem chamado, você que é vocacionado,
você não precisa especificamente ter uma profissão. Você pode servir também a povos não alcançados. Porque às vezes a gente ouve, né, da psicologia, da engenharia, e muitas vezes pensa, poxa, mas eu tenho um curso, ou eu não tenho nenhuma faculdade, né? Eu posso servir povos não alcançados? Com certeza. Mas fica de incentivo, você que tem chamado, que ainda não tem uma profissão, talvez você precisa voltar a estudar, porque é através disso que Deus vai te usar. Ajuda, Mas- né? Ajuda. Só uma dúvida sobre isso ainda. É necessário, não sei como funciona, porque na hora do visto, as pessoas, ainda mais, a gente vai voltar para vocês explicarem sobre os povos não alcançados, mas eu imagino que nesses lugares você não pode dar nenhuma ideia que você é cristão. Então vocês também dão esse suporte na hora de tirar o visto. Tem aquelas entrevistas que você tem que falar o que você está indo fazer no país, quanto tempo você quer ficar e tudo mais. Ó Pedro, eu vou usar de exemplo para você. Pedro não, perdão. Vinícius. Eu vou usar um exemplo. Vou pegar um país da Ásia, a Índia. Vou falar da Índia. A Índia você vai tirar visto, todo formulário vai ter, perguntando a tua religião. Isso é... E você é cristão. O que você vai pôr? Que você não é cristão, você vai mentir? Vai ligar Jesus. Você não pode mentir. Sim, você coloca que você é cristão. Por quê? Porque eles têm o conceito de cristianismo ocidental. Todo mundo é cristão. Eles sabem que o Ocidente é cristão para eles. Então você pode colocar. É diferente de você chegar lá e você falar, eu sou um missionário e eu vim pregar Jesus. É diferente. Então, primeira coisa no visto é isso. Óbvio que, claro, nós vamos seguir todos os protocolos que nós temos. Você falou em segurança, nós temos uma área de segurança. Nós trabalhamos com tudo isso. Sim, vamos orientar da melhor forma possível. Vamos ver os tipos de visto que existe, como que você vai tirar. Nós damos todo esse suporte para você. Arnaldo? Isso. E aí vai variar bastante de país para país, né? Mas aí existe uma orientação mesmo de que forma aplicar esse visto. E existem outras coisas, a gente não pode entrar muito a fundo, né, nessa questão, porque tem uma questão de segurança, né? Mas a gente encontra estratégias para poder entrar no país, cumprindo todos os requisitos, mantendo a nossa integridade espiritual também diante de Deus, para não mentirmos, mas estratégias em que a gente pode entrar lá de uma forma completamente legal e cumprir o nosso propósito final. Tem uma pergunta. Conforme as estatísticas, 42% da população mundial nunca ouviu falar sobre Jesus. Existem povos não alcançados aqui no Brasil? E Legal. quais são esses povos não alcançados em outros continentes? Bom, eu vou começar, tá bom? Aí você complementa, e depois eu complemento, e assim a gente vai. Aí nós vamos complementando. Bom, existe uma estatística, então, que hoje no mundo existem mais de 17 mil grupos étnicos. Okay? No Brasil, isso é tão difícil da gente entender. Por quê? Porque eu, por exemplo, a minha avó veio da Polônia, né? Então eu sou descendente polonês. E aqui, possivelmente, nós temos outras ascendências, porém, somos todos brasileiros. Isso não é tão evidente para nós. Brasileiro é brasileiro, né? É o mais clarinho, mais escurinho, olho puxado, amarelo. Não importa, somos brasileiros e ponto, né? Mas em muitos lugares do mundo não é assim. Existem as diferenças étnicas. Às vezes, de uma montanha para outra, você tem duas etnias com línguas diferentes, com contextos diferentes, com culturas diferentes, origens diferentes, né? Então esse é o ponto. Por isso, 17 mil grupos étnicos. Desses, mais de 7 mil são considerados não alcançados. Tá? Por isso que é 42% da população. Só para você ter uma ideia, a gente fala bastante da Índia, né? Mas na Índia temos mais de 2.000 etnias naquele país. Então hoje, se a gente consegue ganhar essas etnias para o Senhor, nós resolveríamos quase um terço aí dessa questão dos povos não alcançados. E talvez surja a dúvida, mas o que é um povo não alcançado? Né? Normalmente a classificação é menos de 2% da população cristã genuína, ou aquele grupo tão pequeno de cristãos que ele não tem condições de evangelizar a sua própria etnia. Tá?
Vamos dividir um pouquinho mais o número, eu gosto um pouquinho de número, né? Desses 7.000 povos não alcançados, a gente pode ainda subdividir esse grupo. Tá? Então, arredondando os números, 4.000 ficam nessa condição que eu falei agora, né? De menos de 2% ou que não tem condições de se propagar o Evangelho, não há autopropagação do Evangelho. Mas existem ainda 3.000 grupos étnicos que são considerados não engajados, que não há registro de missionário, de cristão, de Bíblia, de referência nenhuma ao cristianismo. Então, assim, é um número muito absurdo imaginar que 3.000 grupos étnicos nunca ouviram falar de Jesus. Aí você fala, mas e no Brasil? Né? Nós temos essa realidade? E é bem interessante, eu voltei semana passada lá de Manaus e estava conversando com alguns irmãos nossos de etnias indígenas e fiz essa pergunta para eles, né? O que nós temos no Brasil, se tratando ainda de tribos? E eles falaram que existem pelo menos 100 tribos no Brasil nessa situação. Eu falei, mas como, né? Já se passaram 500 anos, eles falaram que existem tribos ainda no interior da Amazônia, interior do estado do Amazonas, ali da região da floresta, que não foram acessadas ainda pelo homem branco. Eles permanecem na mesma situação de quando o Brasil foi descoberto. Nossa. Então, assim, o Evangelho precisa chegar até eles. Nossa, mesmo. Exato. A É palavra chocante. é essa, chocante. Ok, mas seriam só as tribos? Não. Nós temos hoje essa movimentação no mundo, refugiados, né, e as guerras e perseguição, e agora a gente tem esse grupo de afegãos vindo para o Brasil. O povo afegão ele é 0,01% de cristãos. Então é um povo não alcançado, quase não engajado. Eles estarão aqui. Nós temos imigrantes do norte da África, de regiões fechadas, eles estão aqui. Então há uma possibilidade, por isso a gente estava falando, né? A geografia ela tem a sua importância, mas ela não é o fator principal. Porque nós muitas vezes podemos receber no nosso bairro um refugiado de outro país que pertence a um grupo não alcançado e nós nem fazemos ideia disso. É complementar, Wilmer? É verdade. Qual que é seu nome? Maísa. Maísa. Dentro desse contexto de povos não alcançados, eu quero abrir um parênteses para o que o Arnaldo falou, da questão que a geografia não importa hoje, por conta que os povos não alcançados estão do teu lado. Afegãos, nós já temos um grupo no Brasil. Nós temos povos árabes no Brasil, eles são considerados povos não alcançados em algum contexto, ok? Por quê? Porque hoje, parte desse povo, eles estão sofrendo perseguições no seu próprio país e estão migrando. É uma diáspora deles, eles estão saindo do país deles e vindo para o nosso. Mas por que Deus está fazendo isso? Porque nós não podemos entrar, então Deus está tirando esse povo para trazer para nós. Então, parte disso a gente consegue trabalhar. Outra questão aqui no Brasil, que o Arnaldo comentou, dos índios, lembrando, dentro do território brasileiro são mais de 100 tribos ainda. Agora imagine que a floresta amazônica é gigantesca e ela pega Colômbia, ela pega Venezuela, ela pega outros países. Então, existe mais. E para lá a estatística não veio para nós ainda. Mas tem o povo que está trabalhando do outro lado. Então, é muito maior. Se tratando aqui do Brasil, eu quero complementar na seguinte forma. Nós temos aqui povos minoritários, que são os sertanejos, por exemplo, são os ribeirinhos, tá? Que alguns falam, não são não alcançados. Não, eles são alcançados, mas eles são minoritários. Poucas pessoas estão indo até eles. Mas nós temos um grupo bem interessante aqui, que eles ainda são considerados não alcançados, que são os ciganos. Sabiam disso? Sabiam que o cigano é um povo? Eu já tinha ouvido falar. Cigano é um povo. Eles têm uma nação. Dentro da nossa nação, eles têm uma língua própria. E algumas etnias. E algumas etnias entre eles. Eles são povos. Hoje tem mais de 1.700.000 ciganos espalhados. Nem todos eles são os que moram em barraca, embaixo dos viadutos. Muitos deles podem ser vizinhos de vocês, se vocês não sabem. Ok? E eles precisam de Jesus. Eles precisam ser evangelizados. Então isso as pessoas não sabem. Agora, nós temos também os estratos sociais, que parte da igreja não conhece e que chama de povos não alcançados. Por exemplo, surdos. Isso é estrato social.
Eles não são um povo. E hoje, o que me alegra muito, ontem pregando, eu estava vendo a menina fazendo lá as libras. Hoje tudo tem. Eu acho muito legal tudo isso. Né? Eles se ligaram, pegaram esse link e levaram. Então nós temos alguns estratos sociais hoje dentro do Brasil que são prioridade, que nós precisamos alcançar. Só que esse é o papel da igreja local. A igreja local está se mobilizando para isso. Foi falado aqui do Pé na Estrada já? Então, o Pé na Estrada é um desses projetos que está indo a povos minoritários, que são sertanejos. E outra coisa interessante que nós usamos para entender melhor essa questão, porque algo que eu já ouvi em algumas igrejas que eu fui pregar é: pastor, mas tem necessidade no meu bairro. Né? E possivelmente você que está ouvindo a gente agora, você vai falar: não, mas por que eu tenho que ir para a Ásia, pegar um avião, agora o dólar caro, é muito caro ir até lá, eu vou trabalhar aqui. É necessário trabalhar aqui também, é verdade, não tiramos essa importância. Agora, nós usamos a questão do acesso. Né? Assim como aqui existe necessidade, lá também existe a necessidade. Porém, aqui existem igrejas provendo acesso ao Evangelho. Em muitos lugares do mundo não há esse acesso. Então, nós precisamos, sim, pagar um preço para que o acesso seja provido a essas pessoas, a esses povos, e eles tenham a oportunidade de ouvir falar de Jesus. E como que, assim, funciona a questão de, assim, países de primeiro mundo? Assim, vai, tipo, Nova Zelândia, Austrália, países da Europa, assim. Como que tá a questão do evangelho lá? Tem gente não alcançada lá também, assim? Ou eles só podem meio que rejeitar mesmo? Boa pergunta, Pedro. Você gostaria de fazer missões na onde? Na Nova Zelândia? Pô, ia ser top, hein? Austrália? Ia ser bom, hein? Mas a missão é da outra 5, entendeu? Depois... É legal a tua pergunta, Pedro. Nós temos uma organização que chama-se o Joshua Project. Que ele trabalha com informações e números que todos nós, como organização, temos e alimentamos aquilo ali. É um grande banco de dados onde você tem a estatística do mundo. Né? Então, se aproxima, nós não temos 100% daquilo porque cresce e diminui. Mas assim, aquilo ali nos baliza muito bem. Por exemplo, você falou Europa. Vamos pegar a França. A França é um país hoje extremamente evangelizado. Porém, eles estão precisando de um reavivamento. Inglaterra, nem se fala. Os grandes pregadores passaram pela Inglaterra, saíram da Inglaterra. Nós estamos falando de John Wesley e tantos outros. E vai embora. Então, não precisa. Alemanha, não precisa. Agora, voltando ali atrás, os refugiados estão encontrando abrigo dentro desses povos, dentro dessas nações. Ok? Então a gente precisa entender isso. Não tem nada a ver com a geografia, mas recebe. Nós temos hoje, o Brasil, por exemplo, nós temos aqui uma grande colônia de muçulmano dentro do Brasil. A Índia tem a segunda maior colônia de muçulmano do mundo. 15% do muçulmano do mundo está dentro da Índia. Nós temos povos árabes espalhados por todos os lados. Nós temos iraquianos, nós temos os sírios, eles estão na Europa. Leste europeu, Europa, eles estão nesses lugares. Não que não, em si, a Alemanha, a Inglaterra, eles não têm um povo não alcançado lá dentro. Eles têm agora os refugiados, que nós precisamos olhar para eles também. Você falou em Nova Zelândia. Nova Zelândia é tranquilo. Eles têm igreja própria, eles conseguem, dentro dessa estatística que o Arnaldo falou, as igrejas de lá, eles têm potencial para evangelizar. E eles também são cristianizados. A Austrália, eu não quero ir para a Austrália, apesar que é lindo, mas assim, onde ficam os bichos mais perigosos do mundo, tudo está na Austrália, né, gente? Vocês já pararam para ver? Mas graças a Deus que a maioria dos povos, todos eles também já foram alcançados. Existe ainda alguma coisinha, existe, mas a igreja de lá está dando conta. São os povos aborígenes ali e tal. Então é bem tranquilo. Está provendo acesso. Exatamente.
Entendeu? Sim, Então, E uma outra coisa interessante quando pensa em Europa, infelizmente a Europa cristã, né, ela vive um período delicado, né, alguns têm chamado de pós-cristianismo. Né, então, realmente a igreja, há acesso na Europa, nós não tiramos a importância das outras organizações que enviam obreiros para lá, que enviam missionários, porque realmente muitas igrejas estão fechando. Né? Eu visitei há alguns anos umas igrejas em Portugal e na Espanha, e grandes igrejas, consideradas grandes igrejas naqueles países, eram 300 membros. Né? Então eles falavam que passavam às vezes 1 ou 2 anos sem ter nenhum batismo. Né? Então existe uma realidade delicada, mas ainda assim, há acesso. Né? Qualquer pessoa, qualquer português, qualquer espanhol, o inglês, um alemão que acordar e o Senhor tocar nele e falar procure uma igreja, ele vai encontrar uma igreja. Ele vai encontrar, então existe o acesso. Não tirando a necessidade do fortalecimento, né, que outras organizações têm trabalhado para fortalecer essa igreja. Agora, o nosso foco, né, em se tratando de Europa, às vezes coisas que nós não pensamos, né, porque a gente muitas vezes pode olhar com preconceito para um país de primeiro mundo e falar, eu queria ser missionário nos Estados Unidos, né, no Canadá. Se Deus colocar você um não falou povo... disso, né? Mas se Deus colocar um povo no coração, hoje o Canadá, por exemplo, eu não lembro agora o percentual, mas grande parte da população canadense é de imigrantes que foram legalizados ali, né, que são cidadãos canadenses hoje, porém há um número gigante, e há necessidade. A gente encontra também nos Estados Unidos. Eu visitei uma igreja lá nos Estados Unidos de pessoas provenientes do Nepal e do Butão, em solo americano. Né? E são povos não alcançados. E ali está sendo plantada uma igreja, eu tive o privilégio de visitar aquela igreja. Então, mais uma vez, né, nós precisamos desconstruir alguns conceitos em relação Estados Unidos não há necessidade. Não, para o povo americano não. Mas quais são os povos ali dentro que não têm acesso? E aqui entra uma outra questão interessante, que é, muitas etnias, muitos grupos, eles não vão necessariamente frequentar igrejas como as nossas. Porque existem questões culturais, né, que eles não vão se adaptar em determinada igreja. Mas então, como é que funciona isso? A gente vai moldar o Evangelho? Não, o Evangelho não é moldável. Né? O Evangelho é Cristo, é o Evangelho de Cristo, ele permanece eterno. Né? Então, toda vez que o Evangelho encontrar barreiras culturais, prevalece o Evangelho. Mas existem algumas questões culturais que o Evangelho não vai transformar, porque são cultura. Né? Então você chega numa igreja na África, onde o culto leva 3, 4 horas e com muitas músicas e com palmas e com danças, porque é uma expressão cultural que não tem a mesma conotação que infelizmente no Brasil se tomou para a dança. Né? Não envolve a questão da sensualidade ou de toda essa distorção que a gente vê no Brasil. Né? Então o que nós falamos é que é necessário que seja plantada uma igreja culturalmente relevante. Né? Muitas vezes chega um grupo de árabes e eles vão entrar na igreja e eles não vão entender nada da nossa língua, eles não vão achar que aquela música tem a ver com a música que eles... Entende? Então, assim, tem muitos detalhes, né, que nós queremos chegar e apresentar o Evangelho, né, dentro daquela cultura, e ele seja relevante para que a pessoa possa entender que Jesus morreu por ela e que Jesus está acima de qualquer cultura, né? E ela possa servir a Deus com a sua própria língua, no meio do seu próprio povo. É verdade. Você falou de igreja plantada. Nós temos Ceuta, que é um país, uma cidade dentro da Espanha, porém ela é toda marroquina. Inclusive as leis de lá prevalecem marroquina. Então, a legislação é espanhola, mas a cidade corresponde às leis marroquinas. Está caindo ali já no mar, porque do outro lado é Marrocos. Então nós temos igrejas plantadas, nós temos Europa, nós estamos falando, e como o Arnaldo falou, então as igrejas estão sendo plantadas. E voltando lá atrás para povos não alcançados, a questão da janela 1040,
essa nomenclatura ela foi abolida, ela não existe mais hoje. Na década de 90 foi criado para mostrar que naquela janela, geograficamente falando, estavam os povos menos evangelizados do mundo. Essa nomenclatura não existe mais hoje. Hoje você não usa mais essa referência, janela 1040. Então hoje você fala em povos não alcançados, eles estão literalmente em todo o globo terrestre. Deixa eu só aproveitar, você falou do Joshua Project. Você que está ouvindo e quer entender melhor a realidade, tem um site, né, traduzindo aí, Projeto Josué, né, ou www.joshuaproject. Coloca no Google, você vai achar com facilidade. Você entra nesse site e aí você coloca o país que você quiser, Nova Zelândia. Digita lá, Nova Zelândia, e ele vai trazer uma lista com os povos que existem naquele país. São números aproximados, né? Mas ele vai trazer a quantidade de indivíduos dessa etnia e tem uma classificação, vai aparecer em vermelhinho se for um povo não alcançado, amarelinho se já tiver um bom trabalho, ou verdinho se é um povo de maioria cristã com uma presença cristã consistente, né? E então é muito bom assim, que dá uma visão, né? Se você colocar o mapa mundi ali, você vai ver um monte de pontinho vermelho ali no sudeste asiático, norte da África, né? E aí outra dica também, você fala, eu queria orar por povos não alcançados, como é que eu faço? Né? Existe um site no Brasil chamado tarefanacabada.com.br, né, que a Crossover fez para ajudar a divulgar, tem até a camiseta aqui que a gente está usando, você não vai poder ver, mas entra lá que você vai ver o site. E existe um outro aplicativo que é ligado ao Joshua Project chamado Povo Não Alcançado do Dia. Então você coloca lá na tua loja lá de aplicativos, Povo Não Alcançado do Dia, você baixa e diariamente vai chegar uma etnia para você estar orando com todas as informações, é muito legal. Então são formas criativas aí de você orar por povos não alcançados. Legal. Porque a internet engana muito você. A Espanha, se você abrir ela, ou Portugal, ela tem 2%, ela poderia se enquadrar em povos não alcançados. Nossa. Então a gente precisa entender que cristianismo que ela está falando. Está falando de evangélicos, né? Não de cristão, porque é literalmente cristão. Só para fechar, fiquem à vontade. Falando sobre essa questão aí de povos não alcançados, por exemplo, aqui no Brasil vocês falaram que tem em média 100 tribos que não foram alcançadas. A gente sabe que tem 100, por que o evangelho não chega até lá? Por que eles continuam assim sendo não alcançados? Ok. Olha só, ontem eu ia comentar um negócio. Todo mundo, o Arnaldo, ele comentou que ele tem descendência polonesa, ele poderia tirar cidadania polonesa. Você tem cidadania europeia, alguma coisa, nada. Pedro? Vocês já... Muito longe. Não muito longe? Mas tem, né? Eu estou pensando seriamente em tirar minha cidadania indígena, cara. Porque eu tenho, meus avós, os meus bisavós eram indígenas, eram Meu descendentes tribo do... indígena mesmo, Sério? morava dentro de tribo. Olha aí, ó. Então, dos Da Nova Zelândia pra tribo indígena, Pedro. Nossa, a minha família, ela tem descendência dos Caigangue. Então, tipo, eu posso. Meus tios, eles têm registro na FUNAI, meus primos. Eu estou pensando seriamente em buscar alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque hoje nós temos muitas organizações especializadíssimas na área indígena. O próprio Ronaldo Lidório hoje, ele é um grande antropólogo e o grande precursor nessa área. Eles têm um trabalho lindo. Para nós é um trabalho novo que está começando e a gente gosta muito também. Porém, existem algumas limitações, principalmente agora depois da pandemia, que você não permite mais missões novas, só as que já existem. Depois que, se você não for indígena, você não pode entrar. Não entra. Antes entrava um antropólogo, um negócio assim para você estudar, tá? Hoje não pode mais, então está muito difícil. Podemos falar de acesso. Não tem como você chegar hoje. O Arnaldo vai falar aqui depois de um lugar aí que você precisa pegar avião, fazer 2, 4 horas dentro do Brasil, na floresta amazônica, de avião. Você desce, você faz mais 2 dias de barco
aí não sei quantas horas de caminhada. Lembrando que nós precisamos ter pessoas especializadas. Eu não posso mandar você para lá amanhã, Pedro, porque você não é um cara especializado. Nós precisamos ter tudo isso. Então há um treinamento, existe todo um contexto que nós precisamos estudar. E principalmente você precisa respeitar esses povos. O Senhor quer que eles conheçam a glória? Sim, querem. Mas existe o tempo para isso e você precisa respeitar essa questão de chegar até eles. O Arnaldo vai complementar aqui. O Arnaldo estava se sentindo aí num programa, eu não vou falar o nome, mas ele estava na Amazônia. Carreguei algumas marcas aqui de picadas, não perto, 100 picadas. Mas foi um tempo muito bom. Pensando nessa questão, né? Por que ainda existem povos não alcançados depois de 2000 anos? Quase 2000 anos que Jesus deu a tarefa, né? Que Você permanece. sabe o que eu ia responder para o Pedro agora? Ah. Ele me perguntou, eu ia falar assim, Pedro, é porque você não está indo. Mas é que se eu falasse isso, eu ia ser grosso. Eu não quero ser grosseiro. Não, janeiro eu tô indo. Ele só falou que em janeiro ele está indo, tô aí, mas ele falou para onde? Pode ir para qualquer lugar, né? Não, mas é interessante, porque se passou muito tempo. Então eu creio que existem alguns fatores, né? Um deles é essa questão hoje, né, de particularidades. É lógico que quanto menos povos faltarem para se acessar o Evangelho, possivelmente vão ficar os mais difíceis por último. Com certeza. Os povos que não aceitam, que há perseguição, enfim, é uma série de fatores. Então aqui no Brasil tem essa realidade, né, que eu estava comentando das tribos, e realmente eu chego até determinado ponto. De determinado ponto eu não passo. De determinado ponto apenas alguém que é indígena vai entrar lá. Limita, mas nós podemos treinar indígenas então, para que eles possam plantar as igrejas lá e alcançar esses povos. Mas eu vejo que um outro fator também que tem dificultado o cumprimento, né, da grande comissão dada por Jesus, e eu acho que aí tem a ver com a questão que todos nós corremos o risco de nos esquecermos daquilo que não é visto. Todos nós corremos o risco de nos acomodarmos na nossa rotina, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, seja o trabalho dito secular ou o trabalho na igreja. Nós nos envolvemos tanto com a nossa realidade que nos esquecemos do que Jesus falou. Né? E isso não é uma característica apenas nossa. Quando a gente vai lá para Atos 1:8, nós encontramos o próprio Senhor Jesus falando que nós receberíamos o poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e seríamos testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. E aconteceu todo aquele movimento que nós encontramos lá no início do livro de Atos. Porém, aquela igreja que estava nascendo, em algum momento ela já começou a se acomodar ali, né? Porque ela permaneceu em Jerusalém, mas ela não estava chegando aos confins. E aí, porque a igreja não cumpriu Atos 1:8, vem Atos 8:1, e ali fala que houve uma grande perseguição e que os cristãos foram espalhados para regiões da Judéia e Samaria e outros lugares. Então, eu creio que Deus ele tem feito um despertamento. Né? Em 2019, eu participei de um congresso de mobilização global. Nós tínhamos mais de 50 nacionalidades ali representadas. E foi incrível perceber como Deus tem falado a mesma coisa em povos, em países diferentes aos cristãos e em denominações diferentes. Nós que trabalhamos numa organização interdenominacional, temos visto cada vez mais chegando gente da Igreja Batista, da Assembleia, da Presbiteriana, de algumas comunidades, chegando e falando, ei, existem povos não alcançados, vamos trabalhar juntos? Então eu creio que Deus está despertando a sua igreja. Mas nós não podemos perder esse movimento, esse privilégio, porque senão nós nos acomodamos, nós não lembramos que existem essa quantidade de povos e podemos perder mais tempo. Não há tempo a perder. Nós precisamos trabalhar, e um sonho que nós temos, né, pessoalmente eu tenho,
E você que está nos ouvindo agora nesse podcast, nos ajude compartilhando que existem 7.000 povos no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. E, ao mesmo tempo, nós encontramos João tendo a revelação no Apocalipse, e nós encontramos algumas citações onde João viu pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então a gente pode olhar para 7.000 povos e falar, nossa, é muito trabalho, tem muita coisa para ser feita, será que vai dar certo? E a questão não é será que vai dar certo, a questão é quando vai acontecer, porque João já viu essa tarefa realizada, João já viu o que vai acontecer. Então veja, hoje eu e você temos na nossa mão o privilégio de cumprir isso, está conosco. Eu sempre falo, meu avô já morreu, ele está na glória, ele não pode fazer mais nada. E o meu neto não nasceu. Então está com quem hoje o bastão? Está comigo, está com você que está ouvindo. Então vamos lá, gente, vamos pôr o pé na estrada e caminhar. O meu neto já nasceu. O teu ainda não, né? O teu vai demorar. Vai demorar. O teu vai demorar, o meu já nasceu. Uma coisa sobre isso de povo não alcançado, uma notícia aí que teve um tempo atrás, que eu acho que talvez vocês tenham visto, foi daquele missionário que foi lá para aquela ilha Sentinelas, lá, não sei se vocês... O que ele fez de errado ali? Tipo... o que aconteceu ali? Ir pra ilha Sentinela. Ali ele fez um monte de coisa errada, né? E isso repercutiu assim... esse é um dos povos, inclusive já tem gente trabalhando com esse povo especificamente. E realmente, eles são literalmente hostis. Mas ele fez totalmente errado. Por quê? Porque ele faz como muitos fazem. Acha que, eu vou na unção. Deus está comigo. O cara sai lá, sai dando uns golpes de giraia, vai e acontece o que aconteceu. Falta de informação, falta de treinamento, uma organização por trás, coordenando tudo isso, ok? Então, o que ele foi? Um kamikaze. Literalmente, ele foi para morrer. Aí, só pegando aqui de novo o gancho dos indígenas, mesmo os índios, mesmo eles, existe uma barreira entre eles, que é de povos se comunicarem, porque tem muitas tribos entre elas que não se dão. Eles estão em guerra, então como que você vai levar um cara que quer trazer a paz, Jesus, ok? No contexto deles, é difícil, então isso é uma barreira. E nesse caso, essa pessoa, ele fez totalmente errado, chamando todos os holofotes do mundo para quê? Tá lá os crentes. Raça de abençoado é crente, para fazer coisa que não deveria. Daí vai lá, faz tudo errado e sobra para quem? Sobra para nós que já estamos de olho nesse povo, estamos estudando, estamos trabalhando, estamos tendo contato de uma forma mais geral para a gente poder fazer o que é correto. Aí a pessoa entra, morre e morreram outros, na verdade. Aqui a mídia não coloca, não teve o registro, mas é muito complicada essa situação, Pedro. Entendi. Ok. Se você quiser complementar. Né? Eu creio que existe um preço a ser pago. Porém, esse preço não quer dizer que eu vou cometer uma loucura a ponto de... Eu posso perder a minha vida? Eu posso. Mas eu não posso colocar em risco a troco de nada, porque não é só a minha vida. Por exemplo, existem casos que a gente vê em países fechados, onde a pessoa acaba publicando coisas na internet, em redes sociais, e ela fala, não, eu não tenho medo de morrer pelo Evangelho. Puxa, que bom, que desprendimento. Mas veja, você também precisa zelar por aqueles outros que estão trabalhando, por aqueles locais que estão trabalhando. Então pode acontecer perseguição, pode acontecer uma morte, pode, é um risco. Mas o que a gente puder fazer para que isso seja minimizado e a gente consiga aproveitar, então assim, um irmão ser martirizado é totalmente possível. A grande questão, você está buscando isso? Porque se for, será que... como Deus vai receber mais glória? Você cometendo uma loucura e sendo morto e fechando as portas, ou não, você sendo estratégico e talvez, eventualmente, até perca a sua vida. Mas aquilo ainda assim vai trazer glória. A gente tem relatos de outros, em livros históricos aí que falam de outros
missionários que foram mortos, mas eles, por conta da sua postura, né, totalmente cuidadosa, zelosa, aquela morte trouxe glória e o evangelho cresceu. Né? Nós já tivemos, infelizmente, obreiros, plantadores nossos que foram mortos em meio ao trabalho. Né? Existe um vídeo que você pode acompanhar se você entrar lá no nosso canal no YouTube. Nós não mostramos o nome nem o país, mas conta a história de um irmão que foi plantar igrejas no deserto e veio uma tempestade de areia e ele foi afetado e ele morreu. Eram 4 irmãos atravessando o deserto. Um deles morreu, o outro ficou em estado de coma, na UTI, voltou. Mas veja, houve todo um cuidado, houve uma preparação. Aquilo foi uma fatalidade e que ainda assim trouxe glória para Deus. Por quê? Porque outras pessoas, ao verem esse desprendimento, eles falaram, uau, se ele acreditava tanto que ele morreu por isso, deve ser bom de fato seguir esse Deus. É diferente de chegar, hoje eu vou pro deserto sem nenhuma preparação, eu não conheço, eu nunca fui e vou morrer por isso. É irresponsável. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Eu vou pular de paraquedas que Deus me segura. Isso é difícil mesmo. E teve mais uma situação, vê se você lembra, os morávios, que eles se doaram como escravos. Né? Então veja as estratégias que Deus dá. Né? Você lembra bem da história? Aquela história é legal, né? Se você lembrar com mais detalhes, a memória... lembrar dos morávios é você falar do Zinzendorf, que a história é muito bacana, a gente fala inclusive sobre história de missões e daí você vai falar deles. Eles são os grandes, também, né, não são os precursores, mas nessa área eles se doaram muito. Então você vai ouvir sempre falar muito dos morávios. E eles tinham uma outra nação ali dentro, onde tinha uma fazenda de muitos escravos e eles precisavam pregar o evangelho. Eles queriam levar, eles tinham essa necessidade. Eles não se conformavam, porque aquelas pessoas não receberiam. Isso me lembra Paulo, ok? Romanos 10. Paulo fala, como ouvirão se não há quem pregue? Ok? Como crerão essas pessoas? Paulo está falando para os romanos, Paulo está se dirigindo a uma localidade específica na Espanha. Paulo nunca esteve na Espanha, mas é uma região específica onde tinha ali uma prisão, ok? Que os romanos mantinham e existiam escravos lá. E Paulo queria ir até lá. Como que aquele povo não vai ouvir? Paulo, ele tinha cidadania romana, ele conhecia todo o contexto. Então é necessário a gente poder interpretar. Os morávios, então eles vão, cara, nós queremos falar de Jesus aí para esse povo. Não, aqui vocês não vão. Então eles tiveram como estratégia, ok, olha a renúncia, porque em tudo você tem que ter renúncia. Você tem que abdicar de coisas que você ama, ok? Nós aqui passamos, às vezes, 30 dias longe das nossas esposas, das nossas famílias, os filhos sentem saudade, nós também, óbvio. Nós não estamos lá só porque nós queremos ou gostamos. Existe uma necessidade. E nós, então, renunciamos, pagamos o preço. Assim como cada um, se todo mundo entendesse isso, e os morávios trazem esse exemplo, então eles chegam e eles falam, ok, você não deixa? Não, ele não deixa. Então nós queremos nos vender, mas eu não vou pagar nada, ok, a gente quer ser escravo. Então eles permitiram, eles se doaram para ser escravos, para poder anunciar o evangelho para aquele povo. Então quando eles dão tchau para a sua família, estão indo para uma outra nação, e a família nunca mais vai ver. Você consegue imaginar isso, Pedro? Você dando tchau para tua mãe, para o teu pai, que você nunca mais vai vê-los, para tua namorada, talvez. Você consegue entender, Vinícius? E não concebível? Não tinha WhatsApp, Facebook, nada. Era uma despedida e eles se doaram simplesmente para poder pregar. Nunca mais voltaram, literalmente. Entendeu? Então é isso. Hoje as pessoas vão e voltam. Falamos de perseguição. Tem sim muitos cristãos morrendo nesse exato momento. Porém, Vinícius, se você for pego hoje em algum país desse, alguns
vai te custar a morte. Mas é muito raro, é mais raro. Por quê? Porque existe hoje uma lei que te protege. A ONU, o mundo está de olho nisso. Mas, como disse o Arnaldo, o que vai ficar, você vai embora. Eles vão jogar dentro do avião, Sim. podem te dar uns tapas, isso já aconteceu, te colocam dentro do avião e você vai vir para o Brasil. Sim. Aí você vai no Burger King, vai no Mac, você vai comer batata frita e comer hambúrguer. Mas os caras que você tava lá, eles vão morrer. Entenderam? Então esse é o perigo do negócio. Por isso que nós temos todo o cuidado, nós instruímos, treinamos, enfim, toda essa situação para que isso não ocorra. Já que você tocou nesse assunto sobre perseguição, tem uma diferença, né, entre povos não alcançados e povos perseguidos. Não são os mesmos povos, né? Ou alguns eu imagino que sim, mas não na sua totalidade. Vou usar uma definição, não é minha, é do nosso antigo diretor, o pastor Eli Maga. Certa vez ele respondeu assim: nós estamos em muitos lugares onde ainda não há perseguição, mas vai ocorrer daqui a pouco. Por quê? Porque ainda não há o evangelho. Então é comum, já aconteceram casos de radicais hindus no interior da Índia, que ao perceberem, não havia perseguição ali porque não tinha cristão. E a igreja começou a crescer e aqueles radicais olharam e falaram: não, a gente não quer isso. E fizeram algumas coisas ruins aí, né? Que nem a gente não gosta nem de falar muito, né? Mas então existem outros lugares onde o povo pode ser amigável, pode aceitar de uma forma boa. Então, existe sim a questão da perseguição, porém, mais uma vez, toda vez que a gente fala nisso, a gente toma muito cuidado em falar de perseguição para não passar uma informação incorreta, não cair em extremos. Em todos os lugares existe a perseguição? Não, mas ela existe. Porque, às vezes, se o foco for tão grande na perseguição, isso muitas vezes cria até uma barreira para a pessoa falar: nossa, não quero nem ouvir falar de missões. Porque vão falar da pessoa que foi morta, que aconteceu isso, aquilo. Pode acontecer? Pode. A gente vai lá para a Bíblia e vê o livro de Hebreus, falando de pessoas que morreram. Existe essa realidade. Mas nós queremos falar da necessidade de Deus ser glorificado naquele local. Existe um preço a ser pago. Existe um preço. Irmãos nossos têm pago um preço alto. Mas mesmo quando isso acontece, Deus continua recebendo glória da maneira que Ele merece. Legal. Eu só queria complementar nessa questão de perseguição. Sim, não estão em todos os lugares e, ao mesmo tempo, vou usar exemplo. A Turquia é um país maravilhoso. Parte dela está na Europa e parte dela está na Ásia. E você vai a Istambul, qualquer um entra lá, você nem precisa ficar tirando visto. Vai lá, vai pegar aquele sorvetinho que o cara finge que dá e não dá. Você vai comer doces maravilhosos, porque você vai visitar igrejas lá dentro. Mas é um dos países que mais perseguem cristão. Agora, tem aqueles que realmente você sabe que não pode entrar. Por exemplo, o Iraque. Você não pode entrar no Iraque hoje. Você não pode entrar numa Coreia do Norte hoje. Ok? A China, por mais capitalista, por mais comunista, que você sabe que existe perseguição, mas hoje você entra e você vai, é turismo, ela se abriu para o mundo. Porém, se pegarem você com uma Bíblia, descobrirem uma Bíblia no teu celular, eles vão te mandar embora, eles vão te dar um sarrafo lá, mandam você embora e você não entra mais no país. Ok? Mas existe uma perseguição muito grande. O Arnaldo falou da Índia. Realmente, a Índia você também entra. Só que daí você vai ver na classificação de perseguição, a Índia está em 11º, 12º, uma coisa assim. Em perseguição. Mas também tem igrejas lá dentro, autorizadas pelo governo, porém, são os vilarejos que têm uma perseguição muito maior. Se tem cristão, eles vão perseguir e eles vão matar. Os nacionais. Norte da África também. Norte da África, ok? Essa questão aí do nosso obreiro, que o Arnaldo falou, que eram 4 irmãos, é deserto da África. Então, tem sim lugares que tem lugares, querem o teu corpo. Lugares que o simples fato de você portar uma Bíblia, eu não vou citar o nome do país,
mas há autorização para que a autoridade execute a pessoa automaticamente. Aí não importa se você é estrangeiro ou não. Pegaram, aí tchau, meu amigo. E nesses lugares, assim, como que entra uma Bíblia? Ou não entra? Entra, é o famoso... Tem um livro, né, do irmão André, que é do... Portas abertas. Exatamente. Ele fala do tráfico de Bíblia lá, que é o contrabandista. É dessa forma. Então hoje tem N situações para entrar uma Bíblia. Pedro, entra por balão, com gás hélio, e chega um momento que vai descendo. Aí a hora que a pessoa pega o balão, tem todo o Novo Testamento ali, ou tem um livro apenas. Tem rádios, aplicativos eu falo assim, é um aparelho, tá? É como se fosse um iPod. Lembra do iPod? Parece que foi ontem, né? Você vê que já ficou obsoleto, a tecnologia é impressionante. Lembra do iPod? Então, você teve? Não tive. Eu também Não deu tempo. Então, é como se fosse o iPod, então ali eles colocam toda a Bíblia. E ali tem Bíblia, por exemplo, assim, ó, em 50 nacionalidades, 50 línguas. Então, cada língua eles configuram e mandam. Então, ela vai entrar de todas as formas. Eu tenho um balão desses. Eu também tenho. Você tem? Você Tenho. tem? Muito bonito. Tá na minha sala. Aqui dá para falar região, porque apesar Sim. de existir a perseguição, a gente não fala exatamente onde é, né? Mas em determinado período do ano, bate um vento para a Coreia do Norte. E aí eles inflam os balões, soltam, e aqueles balões invadem uma região da Coreia do Norte e caem, e a população tem a oportunidade de encontrar o Evangelho de Marcos. Necessariamente não está indo para alguém lá, né? Está indo para quem receber, pegar. Porque quem pegar lá precisa. Entendi. Entendeu? Nossa, legal. Então, drones, Deus tem dado uma criatividade tremenda. Quantas Bíblias você tem em casa hoje, Pedro? Contando só as minhas? Só as tuas. Eu tenho 3. Se for pegar da sua mãe, do seu pai, enfim, acho que vai passar de 10. Porque hoje cada um quer manda uma versão. Você? Eu tenho 2. 2. Eu tenho 3. 3 também. Olha só, 3, 6, aqui ó, mais 2, 8. Você aí tem 11, 12. O Arnaldo deve ter umas 20 lá na sala dele. Eu devo de ter por aí também, mais umas 20 na minha sala. Olha a quantidade de Bíblia que nós estamos falando. E nós temos país que hoje não tem Bíblia. E parece o sensacionalismo, mas não é. Um pedaço. Tem pessoas que têm literalmente uma folha de uma Bíblia para passar o ano, para passar a vida, e nunca vai conseguir ter uma Bíblia de verdade na mão. Outros, em contrapartida, têm uma Bíblia inteira. Nós temos um povo, os Karakalpak, que eles têm Bíblia na língua deles, mas o que eles não têm na língua deles, Arnaldo? Salmos. Você já imaginou eles não poder ler que o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará? Na verdade, eles têm o Novo Testamento. Só. Exatamente, e falta o Antigo. Mas é que nós falamos em Salmo, e todo mundo, cara, eu acho que não existe a gente acha assim, né? Não existe um ser humano que não conheça Salmo. Não, existe existe muitos seres humanos na Terra que não conhecem o Salmo. Então, essa questão da Bíblia, ela é muito relevante. Né? Deixa eu contar uma experiência que eu tive em 2017, quando eu estava retornando para Crossover. Deus nos permitiu ir para a Índia, para o Nepal, e lá no interior do Nepal a gente estava dando um treinamento, né? Eu tive a oportunidade de dar um dia de treinamento sobre método de estudo bíblico. E como eu estava muito tempo na igreja local, né, ensinando para crentes de uma longa caminhada já, com todo esse material que a gente tem, eu ainda fui com essa visão, né, com essa lente da igreja no Brasil. E eu cheguei lá e tentei aplicar, né, da melhor forma possível. E aí eu falei, olha, meus irmãos, quando você for estudar um trecho, quando você for preparar uma mensagem para pregar, para evangelizar, tenta compreender o contexto histórico dessa passagem. Né?
Aí o irmão levantou a mão e falou, como é que a gente faz isso? Aí eu falei, não, simples. Você usa comentários bíblicos, você usa materiais de apoio, você usa versões da Bíblia. O que é uma cosmovisão? Isso daqui é um treinamento. O que é uma cosmovisão? O Arnaldo foi com o coração todo cheio, não, vou ensinar, né? Não tinha sido treinado ainda no boxe. Aí o pastor local, nacional, ele estava lá atrás, ele começou a fazer um negativo com o dedo, eu não entendi nada. Existe Bíblia comentada, pastor? E aí ele falou assim, não existe comentário bíblico na língua do Nepal. Não existe material de apoio. Nós temos uma versão da Bíblia, que é aquela bem antiga, que foi traduzida inteira, ainda por completo. Ponto. É isso que nós temos. Então veja, né? Eu lembro que um mês antes eu estava comprando material para a Escola Bíblica Dominical da igreja. Estava numa grande livraria evangélica lá de Curitiba, uma variedade tremenda, Bíblias agora com as mais variadas versões, revistas, material de apoio, comentário, tudo que você possa imaginar. E no outro mês eu estava num local onde eles, pela graça de Deus, ainda tinham a Bíblia completa. Graças a Deus que Deus deu uma estratégia, né? Porque uma outra coisa marcante ali, tínhamos 22 líderes em treinamento, e o outro pastor ele perguntou quantos deles já tinham lido a Bíblia inteira. Todos levantaram a mão. Nossa. E ali nós tínhamos pessoas que tinham de 2 a 6 anos de convertidas. Todos já tinham lido a Bíblia. E uma irmãzinha, né, uma irmã bem baixinha, que estava sentada lá na frente. Diga de passagem que eles não são grandes, né, Arnaldo? Você Não. é gigante perto deles. Não, mas ela era ainda menorzinha assim, mas me marcou porque ela tinha 3 ou 4 anos de convertido e já tinha lido a Bíblia 6 vezes. Nossa. E aí eu aproveitei isso, né? Deus abençoou. Deus abençoou e eu falei, então vamos fazer o seguinte, vocês amam a palavra de Deus, vocês amam ler a Bíblia, vocês vão montar o material de apoio de vocês. Eu falei, agora quando você começar a ler, né, você vai ler os evangelhos, monta num caderninho, num papel do lado, todas as vezes que citar um tema que te chama a atenção. Ah, eu vou ler o Antigo Testamento, quantas referências ao Messias você vai encontrar? E você vai montar o teu material de apoio. E a hora que você tiver com esse material montado, o que você faz? Você compartilha com os teus irmãos. Faz girar esse material. Então Deus é bom, né? Ele deu essa direção. Mas é só um exemplo, né, da realidade que a gente tem nesses lugares que é completamente distante da nossa. Nossa, muito distante. Quanto à tradução da Bíblia, quais países ainda não têm uma Bíblia completa, por exemplo? Legal. Eu vou ser sincero para você, porque é uma área... Daniel, eu sou péssimo para gravar nome, porém eu tenho uma memória fotográfica muito boa. Vamos lá, Daniela. Nós não somos especializados, eu não sou a pessoa mais apropriada para falar quantos países ou quantos povos ainda não têm a Bíblia, tá? Nós temos outras organizações para falar com mais propriedade disso. Então hoje eu posso falar para vocês desse povo, em especial do Karakalpak, nós temos muito, ok? Tem muitos povos dentro da Turquia que ainda não tem também a Bíblia toda, só comentando daquilo que eu posso falar. Os próprios coreanos, eles não têm. O povo chinês, tá? Nós estamos falando da China também. Sério? Eles não têm Bíblia? Eles têm a Bíblia, mas povos, a Bíblia ainda não chegou em muitos povos, mas muitos povos ainda faltam. Por quê? Porque é questão de dialeto. Assim como os indígenas. Eu vi uma Bíblia indígena, é linda. Parece Bíblia de criança. Tem tudo escrito. Por quê? Porque você tem que contextualizar para o cara. Sim. Aí você não chega para o indígena e fala, esse é o Cordeiro de Deus. Vem cá, eles acham um cordeiro na floresta? Eles sabem o que é cordeiro? Não. Então você tem que contextualizar com um animal que eles entendam, que eles conhecem. Primeira coisa. Aí eu quero trazer agora para o Brasil. Arnaldo, tem um povo no Brasil que não tem Bíblia ainda. Vocês acham que tem ou não? Eu falei desse povo aqui. Os ciganos? Os ciganos. Vocês sabiam que eles estão agora
Eu acho que ainda vai, porque nós conhecemos o pessoal que está traduzindo, são todos ciganos, eles têm autorização da Sociedade Bíblica, porque é ela que chancela, ela que autoriza, e eles que revisam, eles fazem tudo. Eles ainda não têm. Vai levar, faz 2 anos que eu conversei com um deles, ainda eles estavam prevendo em 32 anos para terminar a tradução. Eles ainda não têm, mas já tem Ruth. Foi o primeiro Tá? livro, né? Tem Mateus, né? Tem Mateus. E tem mais alguns livros, ou seja, mas não tem todos. E não vai ter todos. Por exemplo, não vai ter Levítico para eles. Ok? Por contextos locais e culturais, eles não podem ter algumas coisas. Ok? Depois eu posso falar fora do programa. Então, não, eu sei que eu não respondi toda a tua pergunta, mas assim, parte disso, o Arnaldo deve saber de mais alguns povos. Conhecendo ali os irmãos ali no Manaus, eles estavam comentando sobre o trabalho intensivo para traduzir para essas línguas com contextualização, mas realmente existem ainda etnias e algumas delas já com presença cristã, né, com presença evangélica, que ainda não tem toda a Bíblia. Então tem sido feita uma verdadeira força-tarefa. A gente tinha também um contato, né, com um missionário, me fugiu o nome da missão dele, mas é uma missão americana também, onde você pode entrar no site deles e aí tem várias etnias, várias línguas onde não existe Bíblia. Esqueci também o nome. E aí você apresenta a necessidade, daí eles vão atrás de recurso, e eles, assim, uma forma muito criativa que Deus tem dado. E aí a pessoa investe, e a hora que tem o recurso, que tem a necessidade da língua e tem o tradutor, eles começam a traduzir essa Bíblia, assim, de uma forma muito, muito dinâmica, né? Também eu não tenho mais informações, mas o que eu lembrei é disso e da necessidade das nossas tribos. E o Evangelho de Ruth, não, né? Eu estou querendo lembrar o livro de Ruth, nós tivemos o privilégio de ter uma pequena participação, né? Porque esse projeto dos ciganos, durante um tempo, ele esteve conosco na Crossover, e ele cresceu tanto, né? E hoje caminha pelas suas próprias pernas. A gente pôde ali participar um pouco, né? E a etnia Calon, né? Que às vezes a gente olha cigano e pensa, é o povo cigano, mas dentro desses povos ciganos são várias etnias, né? E uma delas é o Calon. Nossa, legal. Verdade. E eu acho que eu tenho uma dúvida também sobre essa questão da pandemia na missão, assim, o que afetou em você? Você chegou até a comentar agora que vocês não estão podendo criar novas missões, né? Até onde a pandemia afetou vocês, está afetando? Pedro, eu posso falar da pandemia na parte de treinamento? Pode. O Arnaldo fala das organizações. Pedro, a pandemia trouxe para nós, na verdade, uma oportunidade, ok? Até você entender. Por exemplo, a pandemia chegou, eu estava com uma turma iniciando o Instituto Doxa. Então eu tenho uma grade, eu tenho professores que vêm do Brasil todo e do mundo, parte de outros países. Eu já tinha comprado, foi o ano que na verdade eu tomei mais prejuízo, porque eu já tinha comprado todas as passagens aéreas, é uma fortuna, estava tudo esquematizado. Então o nosso amigo tinha acabado de chegar da África também, de treinamento, e chegou, inclusive ele ficou de quarentena logo em seguida, porque eu acho que ele estava com Covid, ele ficou bem mal, mas nós achávamos que não ia chegar aqui no Brasil, que ia ser um negócio que estava acontecendo na China e que beleza, ia acabar. Você não tinha ideia. Ninguém tinha, né? Nós entramos para a história. Somos uma geração que vivenciamos uma pandemia. A última pandemia foi há 100 anos, 120 anos atrás. Nós não tínhamos ideia do que é isso. Onde a igreja foi super relevante. Mais uma vez a igreja se mostrou relevante. Então eu estava com uma turma, eu tive que parar, eu parei por 2 semanas e fui pensar, fui orar, conversar com a nossa liderança, o que poderíamos fazer. Mandamos embora, eu participo hoje de um grupo do DEMI, que é o Departamento Missiológico da MTB, onde todas as organizações mandaram seus alunos embora.
exceto o Instituto Doxa. O Instituto Doxa não mandou ninguém embora, mantemos todos ali, porém nós tínhamos 4 que ficaram integral ali dentro, morando na base, e os demais já moravam em Curitiba, então cada um ficou na sua casa, todos isolados, porque fizemos a quarentena, o lockdown, pegou geral, e essa galera continuou estudando. Por quê? Tivemos que ir para o online, meu amigo. Então, que plataforma que nós tínhamos que a gente fazia reunião de vez em quando? O Zoom. Agora o Zoom ganhou uma dimensão, aí veio o Meet, aí veio tantos outros aplicativos. Vamos começar a fazer? Vamos. Os professores, alguns não estavam sabendo lidar, como mexer, como compartilhar, e nós fomos dando toda essa estrutura, fomos mexendo. Então foi algo muito bacana, tivemos 1 ano de curso assim. Detalhe, o Instituto Doxa ele está no mundo. Nesse exato momento, nós estamos dando treinamento no continente africano. E nesse exato momento está acontecendo na Ásia, ok? Então, simultaneamente, nós temos, durante a semana, 5, 6 treinamentos acontecendo ao redor do mundo. O Doxa, dando curso de missiologia. Eu tenho um curso que terminou sexta-feira, eu tenho um que está em andamento, que a formatura vai ser 4 de dezembro, eu tenho mais 2 que eu coordeno fora do país, que estão online, com obreiros que estão pelo mundo todo. Tem um acontecendo na língua hispana e um acontecendo na língua inglesa. Fora os presenciais que alguns países já abriram, então a gente já está mandando professores. Então, na parte de treinamento, nós não paramos em nenhum momento. Nós aceleramos, na verdade. A tecnologia ajudou, né? Sim, exatamente. Mas como que é a internet? A nossa internet é horrível aqui no Brasil. Quem está na Indonésia tem internet melhor que a nossa. Quem está no norte da Índia tem internet melhor que a nossa. Entendeu? Então, qualquer um tem internet melhor que a nossa. Nós é que estamos mortos aqui com a internet. Então, são eles as situações, mas dentro desse viés aí de treinamento, a pandemia realmente foi algo que deixou um legado bacana, vai deixar, né? Ela ainda não terminou, vai deixar um legado bacana, muitas plataformas se desenvolveram, tivemos ali a oportunidade de nos desenvolvermos com a telinha, saber interagir, criar uma didática nova. Então, enfim, foram essas. A pandemia alavancou bastante, né, nessa parte de tecnologia. Sim, sim. Em termos de plantação de igreja, inicialmente nós tivemos um baque, porque o ritmo que vinha a plantação de igreja era numa crescente muito grande. Né? A gente trabalhava, falamos, né, sobre as igrejas plantadas, nós trabalhamos chamamos de fases ministeriais, que são os alvos, né, que Deus tem colocado no coração da liderança global. Então, no final de 2019, nós encerramos um ciclo, né, chamado Visão 2020, que era chegar a 2.000 igrejas plantadas. Então, nos anos de 2018, 2017, o número de igrejas plantadas era muito grande. Elas estavam se multiplicando assim de forma muito acelerada. Teve um ano que foram 600 igrejas plantadas. Nossa! Apenas um ano. Né? E quando encerrou a Visão 2020, iniciamos a Missão Impacto, que é a nossa atual fase ministerial. Fala rapidinho, resuma para eles, para quem está nos ouvindo, que é a questão da igreja plantada, porque só para eles entenderem. Como que se define uma igreja plantada? Ok. Não são em todos os lugares do mundo, onde é possível termos um prédio. Então, quando a gente fala de igreja, pode ser reunido num prédio, pode ser reunido numa casa, pode ser reunido num pátio, né? Lá na Índia, né? As casas têm um pátio no meio, elas se reúnem ali. Para nós é termos pessoas convertidas, né? Com uma liderança formada, que ela seja autogovernada, autossustentável e autopropagável. Esse é o nosso objetivo em termos de igreja. E aí nasceu no final de 2019, início de 2020, a Missão Impacto, que visa plantar mais 4.000 igrejas. Mas quando nasceu a Missão Impacto, nós não sabíamos da pandemia. Então, aí o desafio ficou interessante. Então, no início, a gente viu que começou a ter lockdown em várias regiões do mundo.
Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos irmãos que eram nepaleses, que estavam na fronteira ali da Índia e que caminharam 36 horas para voltar para casa, porque já não tinha mais transporte, já não tinha mais... aqui a gente está vendo algumas fotos aí, né? Se você quiser acompanhar um pouco, entra lá no YouTube e aí você tem um pouquinho do que acontece em plantação de igreja. Mas nós tínhamos irmãos caminhando, então, por mais de 2 dias para voltar para casa, e aí passou um período difícil na Índia com o lockdown, muita gente passando fome, a gente mandou oferta aqui do Brasil, lá dos Estados Unidos, para ajudar esses plantadores de igreja. Mas uma coisa interessante, Deus continua sendo Deus, independente dele. Né? Então, percebemos inicialmente uma freada na plantação de igreja, percebemos. Só que a gente também percebe a mão de Deus nisso, por quê? Porque a cada fase ministerial que se reinicia, nós precisamos reestruturar a nossa organização. Né? Porque aquela organização que Deus usou para plantar 2.000 igrejas, Deus precisa mexer nela para agora ela plantar 4.000. Né? E no futuro ele vai mexer de novo, e ele é Deus, ele é soberano. Então, esse tempo nos permitiu aprofundarmos mais reuniões virtuais. Então, muita coisa que antes acontecia presencialmente, a gente migrou para o virtual. E isso acabou gerando uma proximidade maior, porque se antes eu estava junto com os outros líderes a cada 3 meses, a cada 6 meses, agora eu estou semanalmente ali no Zoom. Não é a mesma coisa que estar abraçando, tocando, não é. Mas acho que o muita contato, coisa veio né? Ali para ficar. a conversa. Muita coisa veio para ficar. E, ao mesmo tempo, como a dinâmica de lockdown é diferente em cada país, foi muito comum, no meio da pandemia, aqui no Brasil, tudo fechado, vinha foto lá do interior da Ásia, 50 batismos realizados, tantas igrejas plantadas. E hoje, para a glória de Deus, mesmo nesse período de pandemia, já foram mais de 600 igrejas plantadas nesse período. Né? Então, Deus continua atuando, Deus continua usando. Tivemos essa freada, mas eu creio que é aquela freada para acelerar ainda mais e Deus continuar fazendo. A gente pode reestruturar muita coisa. 1 passo para trás, 2 para frente. Né? Exato. Muito bom. Para um pouquinho, que eu preciso escrever isso, eu preciso colocar no meu Facebook. Nós conhecemos lá depois aí. Exatamente. Eu ainda estou no Facebook. Na verdade, eu tinha o Orkut, mas é que eu gostava tanto. Então, assim, a gente vê Deus reabrindo agora, a gente está retomando algumas viagens. Por um tempo a gente ficou totalmente online e tinha uma expressão que eu usava no início. Por um tempo, quase 2 anos. Um tempinho curto. Mas teve uma expressão que eu usei muito no início da pandemia, nas reuniões que nós tínhamos na base. Eu falava assim que nós não fazíamos ideia dos testemunhos que íamos ouvir, né, ao final da pandemia. Não imaginava eu que teria um testemunho. Né? Eu tive Covid no final do ano passado, pensei que ia ser rápido. Fui hospitalizado, 50% pulmão comprometido, pensei que ia ser entubado e Deus trouxe de volta, trouxe a vida literalmente de volta. Outros irmãos da Crossover que perderam sua vida, perderam queridos. Então, assim, nós ouvimos testemunhos. Hoje eu penso, né, ou um testemunho de cura, ou um testemunho do conforto e do consolo que Deus dá, mas algo não muda. Deus não foi pego de surpresa. Né? Deus, ele continua no total e pleno controle de todas as coisas. A gente só precisa se juntar a ele, ficar bem pertinho e falar: Pai, o que eu tenho que fazer hoje? Me ensina e mostra. É legal. Ao mesmo tempo, eu penso da seguinte forma: agora os mais espirituais aí Lembra que a palavra de Deus fala que quando nós tivéssemos um aumento da tecnologia, então viria o fim também. Isso seria um dos sinais, mas não é nada disso. Tem 42%, a tecnologia é super benéfica, quando você sabendo utilizá-la, e que venha mais tecnologia boa. Nós precisamos desmistificar algumas coisas que o mundo espiritual cria. A tecnologia era curta, né? Sim, muito, Pedro. Acho que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Não. Vocês Eu querem? tenho uma pergunta. Pode perguntar, pastor. Aonde que vocês querem servir?
Como assim, país, essas coisas? País, vocês têm um chamado missionário ou não? etnia. É? A Nova Zelândia. A gente responde no pós-crédito. Então tá bom. Vocês são espertos. Vocês querem divulgar as redes do Crossover, do Doxa, tem o podcast de vocês, fiquem à vontade. Ah, legal. O Obrigado. tempo é de vocês aí. Espaço de vocês agora. Obrigado, Vinícius. Eu quero falar então do Instituto Doxa. O Instituto Doxa, se você entrar na página da Crossover Global, né? Você coloca ali Crossover Global, já vai aparecer, www e tal, aquela coisa toda, mas ninguém mais usa esse www, né? Isso agora você coloca lá Crossover e pronto. O crossover parece ruim para falar, né? Mas é simples, ok? É CROSSOVER, crossover, pronto. Global. Dentro da crossover já abre uma página, um link do Instituto Doxa, onde nós temos ali toda a grade curricular do curso de missiologia, valores, enfim, tá tudo lá, tá? Nós estamos criando um site específico, mas hoje fica junto. Nós também temos o nosso podcast chamado Doxológico, ok? Onde o Luke, a Vi acabam coordenando todo esse projeto, é muito legal. Jovens como vocês, que têm aí uma paixão no coração, que é glorificar a Deus. E parabéns pelo nome, né? Glorificast. Eu adoro isso daqui, porque é o que nós estamos fazendo numa simples conversa. Hoje pela manhã aqui, feriadão, a gente está falando da glória do Senhor. E como pode levarmos aí o Evangelho às nações. Então você que está nos ouvindo aí, tenha uma manhã abençoada, uma noite, uma tarde, porque eu não sei até onde vai chegar isso daqui. Pode ir para tantos países do mundo, não é verdade? Então que Deus possa te abençoar grandemente. Dentro daquilo que é a minha área, que é treinamento, você que ouviu, você que tem um chamado, que se coloca na posição de um vocacionado, mas não sabe como ir, não sabe como fazer, primeira coisa que eu te aconselho, fale com os teus líderes da igreja local, busque se envolver com projetos da igreja. Se você já faz tudo isso e ainda não sabe como, nos procura. Pega o nosso contato lá nas nossas redes sociais. Nós temos o Instagram, Instituto Doxa, Crossover, nós temos tudo. Entre em contato conosco, teremos o maior prazer em entrar em contato com você também. E nós estamos aqui para te ajudar. A nossa área é treinamento, então eu quero poder fazer parte do teu chamado e ir junto com você através do treinamento, ok? Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Pastor João. Joia. E você falou, né, do site da Crossover Global. Nós também temos o Facebook, o Instagram, o YouTube. Mais alguma coisa que eu esqueci? Nós não temos aquele do passarinho. Twitter. Não, esse não. E tem o site www.tarefanacabada.com.br. Você pode entrar ali. Inclusive, nesse site você pode se cadastrar para ser um intercessor por povos não alcançados. Aí semanalmente você vai receber motivos de oração. Povos não alcançados tem um mês, Arnaldo? Tem. Específico? Tipo Natal? Tem. Na verdade, o dia de Pentecostes é o dia de oração pelos povos não alcançados. Legal. Então ele varia, ele pode cair no final de maio ou início de junho. E aí a gente tem tomado emprestado essa data para, no dia em que cair o dia de oração pelos povos não alcançados, nós queremos trabalhar na igreja brasileira um mês pelos povos não alcançados. Então sempre vai ser aí nesse período. E deixando também uma mensagem final, você que está ouvindo, eu gostaria de relembrar da necessidade que há no mundo. Às vezes nós podemos olhar para a nossa realidade e pensar, mas o que eu posso fazer, que diferença que eu posso fazer no mundo? Você não só pode como você deve. E Jesus, quando nos chamou, Ele nos enviou para o mundo. O nosso mundo ele vai além da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade. Talvez você possa alcançar o mundo sem sair do seu bairro, só através da oração. Talvez você vai mandar pessoas no teu lugar ofertando. Ou você vai ser essa pessoa que vai entrar no ônibus, no avião, no barco, no trem e vai chegar até lá. Mas o importante é lembrar que todos nós que fomos chamados por Cristo, que um dia conhecemos a Jesus,
fazemos parte desse movimento. Deus quer nos usar a todos, inclusive você que está nos ouvindo. Se coloque à disposição dele e que Deus te abençoe. Amém. 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 Então é isso, pessoal. Estamos acabando esse episódio. Queria agradecer novamente o pastor Arnaldo, o pastor Tomás. Obrigado por compartilhar um pouco conosco. Eu também peço que vocês sigam as nossas redes sociais, o nosso @glorificast no Instagram, também o @IAD Mauá. E também no Spotify, é só jogar Glorificast que vocês vão encontrar. E no YouTube a gente compartilha pela página da igreja IAD Mauá. É isso, fiquem com Deus, até o próximo. Valeu, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.